Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com gigantes. Muito obrigada pela presença de vocês, de todos que estão nos assistindo e todos que irão nos assistir posteriormente ali pelo nosso canal do YouTube. É um prazer ter vocês aqui essa noite. E eu gostaria também de agradecer ao nosso palestrante, ao nosso convidado da noite, Luiz Eduardo Salvático, por ter aceitado dividir um pouquinho do tempo dele, do conhecimento e da experiência com a gente. Meu nome é Rafaela, eu sou engenheira agrônoma, mestre e doutora em entomologia pela Exalc USP e gerente de inovação e planejamento aqui na Verde Agritech. No nosso encontro com gigantes de hoje, a gente vai falar um pouquinho aí de um problema que tem assombrado as últimas safras, que é a cigarrinha do milho e como o potássio pode contribuir no manejo dessa praga. O nosso grande convidado dessa noite, como eu falei, é o engenheiro agrônomo Luiz Eduardo Salvático, que possui mais de 15 anos de experiência no mercado, com forte presença em seus canais do Instagram e do YouTube. É o criador do movimento De Olho na Planta, que quer aproximar os agricultores da ciência, inovação e tecnologia para potencializar a produtividade das culturas. Focado em comunicação técnica e proximidade com os produtores, Luiz desenvolve e conquista mercados. Seu grande objetivo é descomplicar o complexo para facilitar o entendimento e a prática dos produtores e agrônomos e técnicos. Além disso, Salvático defende a tríade de que o agrônomo, o técnico, orienta, o produtor maneja e a planta produz. Então, boa noite, Salvático. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e dividir um pouquinho do seu tempo e conhecimento com a gente hoje. Eu só tenho que agradecer. Obrigado, Rafaela. Boa noite para todo mundo. É uma satisfação poder estar aqui. Agradeço novamente pelo convite. E vamos lá, que prosear é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Ainda mais quando o assunto é compartilhar conhecimento e aprender. Bom, para a gente começar, então, o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre o movimento De Olho na Planta, como que ele surgiu e qual que é o objetivo desse movimento. Então, pessoal, olha só que coisa interessante. Eu estou, como você disse, há mais de 15 anos trabalhando como engenheiro agrônomo e presente no campo, diretamente ligado ao produtor. E há uns 4 anos atrás, por ter afinidade com alguns produtores específicos e algumas regiões que eu atuo, e também por gostar de participar de eventos em outras regiões, ter contatos com outros produtores, com outras experiências, a gente pensou e criou um grupo de produtores para trocar experiências. Na época, a gente chamou esse grupo até de Sojicultor ao Quadrado. Por que a gente criou esse nome? Bom, sojicultor é quem vive a cultura da soja, e ao quadrado remete ao primeiro componente de rendimento, número de vagens por metro quadrado. É o componente de rendimento mais importante, por exemplo, da cultura da soja. E aí, dentro desse raciocínio, desse grupo de produtores, eu pensei em ilhas de conhecimento. Bom, o que nós vamos discutir, sobre o que nós vamos conversar? Vamos montar algumas ilhas de conhecimento para a gente navegar por elas, vamos falar assim de forma mais simples. E aí, dentro dessa ideia de criar ilhas de conhecimento, me veio na cabeça a ideia de colocar a planta como nosso cerne, até porque componente de rendimento remete à planta. E aí, pensa daqui, pensa dali, poxa, estou no campo, estou olhando para a planta, estou avaliando planta, estou estudando constantemente sobre planta, de olho na planta. E aí, esse nome foi criado. Isso cresceu, hoje eu posso dizer que é uma bandeira que a própria Stoller carrega com ela, a gente defende muito isso, porque o nosso grande objetivo é entender melhor de planta para tornar a planta mais eficiente, porque através disso o produtor vai produzir mais. Então, a base de tudo está em conhecer da melhor forma a planta, manejá-la da melhor forma
para ela entregar o melhor resultado. E até por isso que eu comento, e até por isso que eu tenho essa tríade de o técnico, o agrônomo, ele orienta, cabe a ele a orientar da melhor forma, através do conhecimento que ele adquire, que ele tem. O produtor tem um nobre papel de manejar, de conduzir a planta, conduzir a lavoura dele, mas vamos lá, quem produz é a planta. Então, o agrônomo, o técnico orienta, o produtor maneja e a planta produz. E aí, o meu convite sempre é para vamos olhar para a planta, vamos entender melhor de planta, vamos entender o que acontece com ela, como ela funciona, porque fica muito mais fácil daí decidir por um manejo, decidir a melhor forma de produzir de acordo com cada ambiente de produção. Uma outra coisa que eu comento muito sempre é isso. O que define alta produtividade não é literalmente o quanto você produz. Pode parecer até estranho isso, mas por que eu falo isso? Porque o ambiente conta muito. Então, de acordo com o teu ambiente, de acordo com a condição do teu ambiente, é que você tem que buscar a tua produtividade. Ela não é estática, ela muda de um local para outro. Mas quando eu penso em produtividade, quando eu penso em ter uma propriedade mais lucrativa, eu não consigo imaginar um bom sistema onde a planta não é o foco. Então, forma resumida, vamos olhar para a planta, vamos conhecer melhor de planta, vamos manejar melhor a planta para poder colocar mais dinheiro no bolso. Que eu costumo brincar, me permita aqui, que o bolso é o órgão mais sensível do corpo do homem. E da mulher também, né? Se a gente for fazer um paralelo, porque graças a Deus a gente também tem mulheres trabalhando no agro, mulheres produzindo, e conheço algumas que são muito capazes e comprometidas e eficientes no que fazem. Isso é bem legal também. Com De forma certeza, resumida, né? é isso, Rafael. Com certeza, né? Olhando aí para a planta, com certeza a gente vai atender melhor aí o nosso órgão mais importante também, né? Salvático, a cigarrinha do milho, ela é um inseto que é vetor de patógenos, ou seja, ela não causa tantos danos diretos, mas de forma indireta ela é muito prejudicial aí à cultura do milho. Sabemos que o complexo do enfesamento do milho pode causar perdas de até 100% da produção. Explica um pouquinho para a gente o que são esses enfesamentos e quais que são os sintomas que ele causa nas plantas de milho, por que ele é tão importante assim? Legal. Me permite aqui destacar algo que você falou, que, de fato, se a gente pensar na cigarrinha, no dano dela como inseto, sem pensar em molicutes ou em raiado fino, ela é uma praga, vamos dizer, de baixa importância econômica. O grande problema é quando ela atua como vetor, como uma praga que transmite os enfesamentos, o complexo de enfesamento. Eu só quero, antes de mais nada, comentar algo que eu acho que é legal que todo mundo saiba. A primeira vez que a gente teve contato, que foi noticiado, foi vivida a experiência do enfesamento no Brasil, foi em 1995. Então, em 1995, a gente teve o primeiro surto, e ele foi no sudoeste goiano, sul de Minas, Santa Helena de Goiás, regiões baixas, enfim, do estado de Goiás. E, naquele momento, não se conhecia nada sobre a doença, sobre a praga como vetor e por aí vai. Então, foi, de fato, um grande susto para os agricultores que conviveram com isso naquela época. E a praga, ela se manteve como vetora, ou seja, na forma infectiva, até 1998. E depois, não se sabe por quê, o problema, de certa forma, falando de forma simples aqui, sumiu. Só que em 2014, ele voltou na Bahia. Depois, em 2015, ele se intensificou e, coincidentemente, os agricultores do sudoeste goiano, por exemplo, do sul de Goiás,
foram novamente atingidos com esse problema e, ano após ano, ele tem se alastrado. Aqui no Paraná, por exemplo, esse ano, em várias regiões produtoras, nós tivemos grandes problemas com essa praga. E uma coisa interessante da gente entender é que lá atrás, lá em 95, 98, se plantava aí algo em torno de 5 milhões de hectares de milho. 2014, 2015, a área triplicou, foi para 15 milhões aproximadamente. Hoje, se planta mais de 17 milhões de hectares de milho Brasil afora, e pelas condições do nosso país, se planta milho o ano todo. Ou seja, você tem ponte para a praga hospedar, ela tem o milho como hospedeira, então você tem a planta hospedeira dela presente o ano todo, e aí que entra o problema e a gente precisa entender daí cada vez mais sobre como esses molicutes e esse vírus do raiado fino se multiplicam e se disseminam, enfim. Eu só fiz questão de trazer esse histórico, Rafaela, porque eu acho que é legal entender da origem das coisas. Ok. Agora, hoje, o que a gente se depara no campo? A gente se depara com populações de cigarrinhas que têm capacidade de transmitir duas bactérias da classe dos molicutes, o espiroplasma e o fitoplasma. Eu não sou especialista em entomologia, mas eu gosto muito de estudar constantemente, busco informação, trocar ideia com especialistas. Então, vou, através das minhas buscas, dos meus estudos, trazer um pouco aqui de informação sobre a praga. Então, essas bactérias, elas são diferentes de todas as outras que se conhecem, porque elas não têm membrana celular. Só uma curiosidade. Então, são duas bactérias da classe dos molicutes. E também transmite o vírus do raiado fino. Olha só, a cigarrinha, ela tem a capacidade de transmitir, eu vou chamar de problema, um desses problemas, 2 ou até 3 ao mesmo tempo. Isso significa que uma cigarrinha contaminada pode transmitir para uma planta de milho espiroplasma, fitoplasma e vírus da risca. E esse entendimento é importante até para explicar para nós um pouco do que a gente tem visto no campo quando se pensa em tolerância de híbrido. Na prática, você tem um híbrido com uma boa tolerância numa região A e você pega esse mesmo híbrido, coloca ele numa região B, o nível de tolerância dele muda. E aí, muitas vezes, as pessoas não entendem por que isso acontece. Ué, mas a genética é a mesma? Tudo bem, mas o ambiente é outro. E aí, em um determinado ambiente, eu posso ter, por exemplo, a maior presença do espiroplasma. No outro ambiente, eu posso ter a maior presença do fitoplasma, ou quem sabe até do espiroplasma, do fitoplasma, do raiado juntos. E aí, a resposta do híbrido vai variar. Então, esse é um outro ponto importante, e eu já quero chamar atenção para isso, para a gente tomar cuidado com aquela ideia de que o híbrido vai resolver tudo. Ele não vai. Ele não vai. O que a gente precisa fazer para conviver com essa praga é aplicar um conjunto de boas práticas. Falando em sintomas, como você perguntou, na prática, o que a gente observa, por exemplo, no raiado fino, são aquelas pintinhas, eu vou chamar assim, que ao longo do tempo elas vão coalescendo, elas vão se unindo, formando uma espécie de risca mesmo, acompanhando as nervuras das folhas. O raiado fino é bastante característico. Ele dá uma ideia de que você fez uma listra bem fininha paralela às nervuras. Já no caso dos molicutes, eles causam amarelecimento, avermelhamento de borda e de extremidade da folha, encurtamento de entrenó, multispigamento. A planta, de fato, ela fica enfesada, ela sofre um colapso, ela fica raquítica, fraca, enfim. E altera toda a conformação visual dela, e por isso que eu falei em estria, em avermelhamento, em amarelecimento, por aí vai. Agora sim, Rafael, o que eu quero mais destacar aqui, independente desses sintomas em si,
é o que acontece dentro da planta. E aí é um grande problema. Porque nós temos redução de absorção de nutrientes e redução de assimilação de nutrientes, porque absorver é uma coisa, assimilar é outra, e daqui a pouco eu até quero comentar um pouco mais sobre isso. Nós temos redução da capacidade da planta de produzir fotoassimilado, de produzir carbono, porque o milho é uma rainha do metabolismo C4, é uma planta fantástica na conversão de luz e água em cadeia de carbono. Cadeia de carbono é a base para a energia da planta, para o funcionamento, para a produtividade. E aí eu tenho redução da capacidade da planta de produzir carbono, falando de uma forma mais direta e simples. E tenho redução da taxa de crescimento, até porque se eu tenho menor produção de fotoassimilado, eu tenho menor absorção de nutrientes, eu tenho menor assimilação de nutrientes, consequentemente, eu tenho menos matéria-prima para a planta poder crescer. Isso é algo até meio óbvio. Uma coisa leva a outra. Então, esse é o ponto que eu quero destacar, por quê? Porque muitas vezes isso fica escondido por trás dos sintomas visuais, do amarelecimento, do avermelhamento. O que mais impacta é o que está acontecendo lá dentro. E é exatamente aí que a gente tem que colocar nossa atenção, até para a gente poder, quem sabe, desenvolver tecnologias que possam ser aplicadas em plantas de milho, quem sabe a gente tenha isso um dia, e possam conter o avanço dessas doenças, uma vez presentes dentro da planta. Hoje a gente não tem. Quando esses problemas são transmitidos para a planta, ela vai ter que se virar sozinha, ela vai ter que se defender. Não tem nenhuma tecnologia, nenhum produto que eu possa aplicar para conter. E aí entra a questão da tolerância do material, sim, mas, como eu falei, pode variar de ambiente para ambiente, pode variar de um ano para outro, porque a gente tem visto isso. Num ano híbrido indo muito bem, no outro aumenta o uso dele, aumenta a pressão da praga, muda o ambiente, ele talvez não se expresse tão bem. E um ponto que eu quero destacar, que é uma bandeira que eu tenho levantado. Se fala em híbrido, se fala em controle químico, se fala em controle biológico e se fala muito pouco em nutrição. Espera aí. Se eu preciso que a planta se defenda, antes de mais nada, ela tem que estar bem nutrida. É isso que eu penso. Com certeza, né? Que nem quando acontece com a gente, né? Se a gente tá bem nutrido, bem alimentado, com certeza a gente reage melhor às doenças, aos intempéries, né? Nossa imunidade também melhora. Então, com a planta também a gente precisa ter esse cuidado, né? Pensar nela como um ser vivo também, né? Eu acho assim, antes de qualquer controle químico, antes de qualquer outra coisa, a gente tem que pensar em ter uma planta bem nutrida. Isso serve com a planta, mas serve também para o ser humano. A capacidade natural de defesa de uma planta não pode ser deixada de lado. Vou até dar um exemplo prático. Esses dias eu estava num evento com um grupo de produtores, comentei algo interessante. Olha só, quando eu coloco uma planta superior, como a soja, como o milho, num ambiente de produção, e tem a presença do alumínio, a própria planta tem a capacidade de produzir compostos, ácidos orgânicos, eliminar esses compostos pelas raízes para que eles se liguem com o alumínio e o alumínio seja menos nocivo à planta. É lógico, né, que dependendo do ambiente, da quantidade de alumínio, não existe milagre. Mas vamos lá, eu estou trazendo aqui uma ideia de que a própria planta faz algo para conviver melhor num ambiente problemático, vamos dizer assim. Então, cada vez mais é interessante que a gente conheça como a planta funciona, como ela reage, quais são os mecanismos de defesa dela, como você pode tornar ela mais responsiva, mais defensiva, mais resistente, através do bom uso de nutrição, através da boa construção do ambiente para que a planta forme raiz da melhor forma, se desenvolva da melhor forma. Eu quero levantar essa bandeira, como eu falei, porque eu tenho visto pouca discussão nesse sentido. E no último ano, eu tive a oportunidade de montar trabalhos com alguns produtores
que com o uso de produtos biológicos que não têm foco em cigarrinha e até com alterações na forma como a gente fez a nutrição, a gente conseguiu melhorar a resposta da planta aos enfesamentos. Então, como assim eu só vou pensar em híbrido, na praga, no produto que eu vou aplicar para matar ela? Não. Antes de mais nada, eu acredito que a gente tem que pensar no sistema produtivo e na planta. O que a gente puder fazer para que ela também ajude a gente a resolver o problema, na minha opinião, a gente tem que fazer. Com certeza, tem a questão tanto da nutrição quanto da Eu, saúde do solo, né? Que nem desculpa, eu você não te falou. ouvi. Tem tanto a questão, né, da nutrição, né, de você fornecer os nutrientes ali, tanto quanto a questão da saúde do solo também, que nem você falou de utilizar biológicos que muitas vezes influenciam ali indiretamente no desempenho da planta contra esses patógenos, né? Exatamente. Salvático, a questão da cigarrinha. O agricultor ele tem que se preocupar também com outras culturas ou esse patógeno ele é transmitido somente para a cultura do milho? Olha só, a planta hospedeira é o milho. Isso significa que a praga, para se multiplicar, ela precisa do milho. Agora, e quando não tem milho, ela simplesmente desaparece? Não. Ela pode usar como refúgio algumas outras espécies. Então, aqui na prática, eu vejo isso acontecer até na beirada de mato, com colonião, capim-colonião, com milheto, com braquiária, etc. E aí dá até para comentar algo que eu vi esses dias numa discussão de agricultor. Ah, mas no inverno o próprio clima vai eliminar. Não. Reduz sim taxa de transmissão, até taxa de eclosão de ovos. A população da cigarrinha tende a baixar com baixas temperaturas? Sim, isso acontece, mas deixar de existir ela não vai, porque ela tem capacidade, inclusive, de acumular reservas de gordura para poder passar por períodos mais frios. E eu estou dizendo isso até porque, se isso não acontecesse, o produtor do Rio Grande do Sul ia ficar tranquilo, e não é o que acontece. E ela pode, inclusive, usar a mata nativa como refúgio. Então, assim, ela é muito esperta e a gente não pode bobear de nenhuma forma com ela. Agora, a cultura que vai dar condição para ela se multiplicar e para multiplicar o problema é o milho. E aí dá até para brincar, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Bom, quem veio primeiro, a cigarrinha contaminada ou o milho contaminado? Isso ainda não está totalmente esclarecido, mas tem algumas linhas que acreditam que essas bactérias da classe dos molicúdeos foram, em algum momento, capazes de infectar uma planta e, através de uma planta contaminada, a cigarrinha se contaminou e aí o negócio andou. Mas isso ainda não está totalmente comprovado, entendeu, Rafael? Pelo que eu sei também, né? Se eu estiver errado, por favor, me corrija e se eu não estiver sabendo de alguma informação mais nova, eu quero saber também. Você comentou um pouquinho que com frio ele desfavorece um pouquinho, né, a multiplicação das cigarrinhas, né? Acaba tendo também a questão da diapausa, né, de outros fatores. E quais fatores que favorecem a alta incidência dessas pragas? Em quais regiões brasileiras que os enfesamentos eles são mais frequentes? A temperatura em si conta muito. Então, vou dar um exemplo prático. Quando eu tenho ali temperatura igual ou menor a 20 graus, igual ou menor, os ovos não eclodem. Esse é um ponto importante da gente saber. A própria taxa de transmissão dos problemas, né? Eu estou desde lá de trás chamando assim, dos problemas do complexo de enfesamento, é reduzida. A própria taxa de transmissão é reduzida se eu pensar numa temperatura média diária aí de 16 graus. O problema vem com força quando eu tenho
temperaturas de 27 a 32 graus. Aí, todos os processos são beneficiados. De quais processos eu estou falando? Taxa de eclosão de ovos, taxa de transmissão, número de ovos depositados por cada fêmea em cada um dos dias de vida dela. São diferentes processos do desenvolvimento da praga, eles são potencializados. Então, assim, o clima conta muito. E outra coisa que conta muito, e aí já que você falou em diferentes regiões do Brasil, é regiões onde eu tenho ponte para a praga. Ou seja, eu tenho milho sendo cultivado o ano todo. Eu tenho milho em pivô, eu tenho produtor fazendo silagem do lado do produtor que produz grão, e por aí vai. E assim, esse é um dos pontos talvez mais importantes que a gente precisa levar para o produtor para conscientizar ele. Tudo bem, se ele tem condição na região dele de cultivar a planta para algum fim comercial, ótimo. Mas caso não seja atividade atual dele, ele tem que estar ciente que planta tiguera não pode permanecer no sistema. E em muitas regiões a gente vê isso. Então a praga tem capacidade de, me permita usar um termo aqui mais simples, de brincar no Brasil todo. E esse negócio da gente achar que ela se move de um lugar para outro, ela tem dificuldade de se mover de um lugar para outro, esquece disso, porque uma corrente de vento pode fazer uma cigarrinha se mover por até 1.000 quilômetros. Eu já ouvi dados nesse sentido. Então, para ela ir do Iapoque ao Chuí, não demora muito, não. Eu estou sendo claro, Rafaela? Se eu não tiver também, você pode me... Tá sendo sim, muito claro. E quando assim a doença já se instalou, o agricultor já está vendo os sintomas ali do enfesamento. Qual que é o manejo para tentar controlar a doença depois que ela já está estabelecida? Tem como recuperar essas plantas? Ou seria só controle preventivo? Como que pode ser feita essa prevenção a evitar essa entrada, esse aparecimento dos sintomas? Então, ó, uma vez presente dentro da planta, a planta vai ter que se virar. Então, de novo, eu não tenho nada que eu possa aplicar pensando em conter o problema, tipo, paralisar o problema. Não. Agora sim, a gente tem que entender algumas coisas aí. Por exemplo, o raiado fino, que é uma dos problemas transmitidos aí. Eu tenho dentro do complexo de fezamento espiroplasma, fitoplasma, raiado fino. Diferente dos molicutes, uma vez transmitido o raiado fino, em poucos dias, vamos lá, se eu não estiver enganado, algo em torno aí de 15 dias depois, eu já consigo observar sintomas do raiado. Já os molicutes, demora mais para a planta manifestar sintomas de molicutes. O que eu estou querendo dizer e por que eu estou falando isso? Porque quanto mais cedo entrar, pior é. Então, assim, quando a gente pensa em fase crítica, a gente fala lá de emergência, e até por isso que é importante usar tratamento de semente com foco em inseto sugador, de emergência até V10, V12. Ok. Agora, dentro dessa janela, eu tenho uma fase super crítica, que é de V2 a V5. E pensa comigo, se a planta for infectada nessa fase, de V2 a V5, por exemplo, de V2 a V3, muito provavelmente o bicho vai pegar onde? Na florada. E aí, o bicho literalmente pegou. Por quê? Porque daí eu vou ter malformação, má formação de estrutura reprodutiva, multispigamento, abortamento de gema floral, que é um sintoma, por exemplo, causado pelo próprio raiado fino, e por aí vai. Então, quanto antes o problema entrar, pior é. Então, o que a gente tem que fazer com muito cuidado e capricho? Monitoramento. Além disso, tem presença da praga? Controle.
Por quê? Porque se ela é um vetor, não tem como eu ficar fazendo contagem de cigarrinha. Se ela está presente, eu tenho que controlar. Agora, o que eu acredito e o que eu tenho visto é que plantas bem nutridas, bom manejo ao longo do tempo do sistema, qualidade de solo, condição boa para uma boa implantação da lavoura, emergência uniforme, boa nutrição com alguns elementos. Posso pensar aqui no potássio, posso pensar no próprio nitrogênio, mas tem que lembrar que não basta absorver, a planta tem que assimilar nitrogênio. Aí eu, paralelamente, penso em ferro, molibdênio, próprio enxofre, enfim. Boro, alguns trabalhos que a gente tem feito com o manejo de magnésio e boro, pensando até na aplicação foliar para trabalhar transporte, para trabalhar permeabilidade de membrana, para ter membrana íntegra. Ou seja, tenho estratégias que eu posso usar para tentar ajudar a planta a mitigar, ou seja, a suavizar o problema. Agora, não dá para cortar, nesse caso, não dá para cortar o mal pela raiz. Fazendo aí um paralelo com o ditado popular. Se o problema está instalado, eu vou ter que conviver com ele. Agora, eu acredito muito que sistemas produtivos onde eu dou mais condição para a planta se desenvolver, onde eu melhoro a nutrição da planta, a tendência natural é de que as plantas tolerem mais esse colapso que os enfesamentos causam. Agora, olha uma outra coisa interessante. Conforme eu vou falando aí, vai pipocando as coisas na minha cabeça. A cigarrinha em si, ela prefere uma planta bonita, vistosa, bem nutrida, ou uma planta raquítica, mal desenvolvida? Ela prefere a planta melhor. Até porque, se a gente pensar na expertise da praga, vamos dizer assim, para ela multiplicar a espécie dela, é muito melhor ela procurar um organismo, vamos chamar assim, né? Um organismo mais bem desenvolvido. Só que, mesmo acontecendo isso, eu tenho visto que lavouras bem nutridas convivem melhor com o problema. E eu estou fazendo questão de comentar, porque daqui a pouco o produtor vai ouvir isso e dizer, então o caminho é a minha lavoura ficar feia para ela não pegar meu milho. Não, aí você não vai produzir. Então, a gente tem que entender do comportamento da praga e o que ela causa na planta, mas o beabá, o básico bem feito, não pode deixar de estar no nosso sistema produtivo, de ser feito no nosso sistema produtivo. E tem algum estágio da planta de milho que você possa dizer assim, não, a partir daqui, se tiver contaminação, não vai ter tanto prejuízo quanto se tivesse acontecido anteriormente? Então, tem discussões nesse sentido, e aí a gente vê lavouras pendoadas, que até então não se observava a presença da praga, e aí chega no pendoamento, já vi situações práticas assim, a praga está presente, ela aparece. Pelo que a gente tem visto de pesquisa, de recomendação de fase crítica, de fase supercrítica, de recomendação de manejo, em fases como essa que eu citei, pré-pendão, pendoamento, pós-florada, não tem se recomendado o controle. Agora, eu acho que a gente precisa ficar alerta e cada vez mais atento para entender mais sobre isso. Trabalhos podem ser feitos nesse sentido e tudo mais, porque hoje acredita-se que nessas fases mais adiantadas a gente não tem problema. Vai ser sempre assim? Eu não sei dizer. Nós vamos ter que ficar ligado, ficar de olho. No caso aqui, não é só na planta, na cigarrinha também. Bom, acho que está ficando bem claro que a melhor forma de controlar, né, esses enfesamentos é controlando o vetor, né? Que seria Exatamente. nossa causa raiz, né? Agora, para a gente começar um pouquinho a entender mais a questão da nutrição que você falou, né? Que como que ela importa e como que ela ajuda na questão da saúde da planta, fala um pouquinho mais para a gente, descomplica o complexo de como que o potássio pode ajudar
nessa questão, né? Nesse controle da cigarrinha do milho. Eu acredito que isso é algo indireto, mas tudo bem. Olha só, eu até quero aproveitar, quando eu falo do descomplica o complexo, a pegada disso é a seguinte: muitas vezes o produtor, ou melhor, você quando vai num médico, você precisa de atenção, você precisa conversar com um cara que entende de gente, com um cara que te tranquiliza, com um cara que consegue passar, ou com uma mulher, no caso de uma médica, consegue passar para você uma visão de como o corpo da pessoa está, como que ela pode viver melhor, como que ela pode combater problemas que ela tem, entendendo quais são as causas, atacando as causas, por aí vai. Ótimo. E aí, imagina você ir num médico e ele começar a falar contigo sobre anatomia humana e usar uma série de termos complicados para te explicar como que você está. A maior parte das pessoas, acredito que eu mesmo, não vou entender o que ele está querendo dizer. Então, tem pessoas que têm essa capacidade de ter o conhecimento técnico, mas na hora de transmitir ele, transmitir de uma forma simples, de uma forma entendível, para facilitar, no caso de um médico, uma médica, a vida de uma pessoa, e no caso de um agricultor, para facilitar o entendimento, a prática dele. É nessa linha que eu trago Descomplicando o Complexo. Porque se eu for falar só em termo técnico, por exemplo, se eu for falar de metabolismo de nitrogênio, começar a explicar para o produtor sobre o ureídio, ácido alantóico, a lantoína, a lantoína, amida hidrolase, poxa, o cara não vai entender. Eu não estou dizendo que o produtor não tem capacidade de entender. Eu estou dizendo que, na maior parte das vezes, ele nem quer entender sobre isso. Então, aí a ideia é trazer o conhecimento, trazer as informações de forma entendível, de forma prática. Esse é o meu desafio. Eu estudo constantemente em busca disso. E é por isso que eu me posiciono assim. Exemplo do potássio. Vamos entrar lá. Poxa, se eu fosse falar tecnicamente, qual é a função mais assim forte, a principal função do potássio? Tá ligada à osmose, a turgor celular. Poxa, mas comunicando assim, quantas pessoas vão entender o que eu estou querendo dizer? Então, vamos melhorar um pouco. Quando eu digo que ele está relacionado à osmose, ao turgor, eu estou me referindo à importância desse elemento no regime de água dentro da planta. Para que a planta tenha a capacidade de transportar nutrientes, ela precisa de água. O potássio é importante para manter água dentro da planta, para movimentar a água dentro da planta. Turgor está relacionado, vamos fazer um paralelo com pele, a capacidade da pele a capacidade elástica da pele de ir e voltar. A célula também precisa ter essa capacidade, a célula também precisa ter água presente e também precisa ter capacidade de extensão de célula. O potássio está ligado muito a isso. Outro ponto, uma planta para poder colher CO2, gás carbônico da atmosfera, que tem bastante, né, na atmosfera, no ar, tem bastante oxigênio, como a gente sabe. É lógico que não tem tanto gás carbônico como tem oxigênio, porém as plantas, através do gás carbônico, elas fazem fotossíntese, que elas fazem a magia de transformar, através da luz do gás carbônico da água, transformar isso em cadeia de carbono. E aí o potássio entra de novo como importante nutriente nesse sentido, regulando condutância estomática, falando tecnicamente, ou de forma mais simples, permitindo para a planta ter canais abertos para que o CO2 entre dentro do sistema dela e a gente consiga, através disso, fazer com que a planta produza carbono. Beleza. Outro ponto super importante está relacionado ao crescimento da planta. Ele é importante no crescimento, porque ele está ligado com o nitrogênio. Como que uma planta vai produzir proteína sem potássio? Ela não produz. Uma coisa é absorção e assimilação do N, mas em algum momento entra o potássio como um catalisador, porque ele de fato é um importante catalisador, ou seja, ele é um facilitador. E no final, o que eu tenho? Maior produção de proteína, maior acúmulo de matéria seca pela planta. Tudo isso é importante para a planta poder crescer e se desenvolver. E algo que
eu ouvi esses dias numa imersão que eu fiz com o Kakimak, que é uma lenda da nutrição, não se tem uma explicação muito clara pelos fisiologistas em si, mas se sabe que maiores teores de potássio, nutrição equilibrada e de qualidade com potássio, aumentam diâmetro do caule, do colmo, no caso do milho. E o colmo, além de ser um órgão de sustentação, contribui muito no enchimento de grão. Que, vamos lá, é o que você colhe é grão, e você precisa que ele encha ao máximo, porque o peso é um dos componentes importantes de um sistema de produção, falando em milho. Então, olha só, se eu tenho maior diâmetro de colmo, eu tenho maior reserva de carbono. Se eu tenho maior reserva de carbono, eu tenho mais condição de pegar o carbono que está no colmo e transportar ele para o grão. Eu falo carbono porque é uma forma mais simples, né? Se a gente fosse usar alguns termos aqui, eu teria que mudar um pouco os termos técnicos. Mas para simplificar, para ficar fácil, vamos falar em aporte de carbono, transporte de carbono. E nesse sentido, eu tenho chamado bastante a atenção dos produtores. Quando o milho, por exemplo, define diâmetro de colmo, em que fase da vida da planta? E aí entra a fenologia, o olhar para a planta, o entender de planta. Em V7, V8. Bom, se eu tenho em V7, V8 a planta definindo o diâmetro de colmo, e eu sei que o colmo é importante lá na frente para sustentação, para impedir tombamento, que é uma coisa que os enfesamentos causam muito, tombamento de plantas, extravasamento de células, colmos exauridos, tudo isso é causado pelo enfesamento. Se eu tenho eu sei que em V7, V8 a planta está definindo o diâmetro de colmo, e eu sei que o colmo tem essa importância, eu preciso manejar a minha planta adequadamente com potássio, já que o potássio é tão importante nesse sentido, na melhor formação, na formação adequada desse importante órgão. Vamos chamar órgão de reserva. E um dado super legal que eu tenho dividido com produtores, em condições extremas, e em condições ideais. Eu vou inverter. Em condições ideais, o colmo contribui com quantos por cento do enchimento de grão? Algo em torno de 15%. Em condições extremas, chega a 60%. Ou seja, se eu tenho essa estrutura melhor formada, eu dou mais condição para a planta de fazer transporte de carbono, de aguentar o baque até o final. Além disso, o potássio é muito importante no transporte. Se eu pensar lá dentro do floema, velocidade de transporte fotoassimilado da fonte, da mãe, para o dreno, para o filho, você quer colher grão, né? Então tem que sair da fonte e para o dreno, para o grão, que é o que você quer colher. Nesse papel de transporte, ele merece destaque, assim como o magnésio. Os dois astros do transporte, potássio e magnésio. Tem outros nutrientes importantes nesse sentido também, destacaria o próprio boro e zinco. Mas aqui, pensando em macro, potássio e magnésio merecem destaque. Então, por tudo isso que eu expliquei, por todas essas funções e por ter citado lá atrás que os enfesamentos reduzem a absorção e assimilação de nutrientes e reduzem produção de fotoassimilados, creio eu, acredito eu, que eu tenho que trabalhar bem com esses elementos que vão fazer com que a planta lute contra esses problemas. Bom, se esse problema reduz a absorção e assimilação e produção de fotoassimilado, e eu sei que esses elementos aqui potencializam esses processos, na minha cabeça vem o seguinte, Rafael, eu posso mitigar o problema do enfesamento com a boa nutrição com esses elementos aqui. O meu raciocínio vem daí. E caso alguém achar que não faz muito sentido, eu vou dar um exemplo extra. Eu posso mitigar o alumínio tóxico com o uso de magnésio, por exemplo? Posso. Por quê?
Porque se eu nutrir a folha, por exemplo, com magnésio, aumentar o transporte de carbono da folha para a raiz, eu vou ter mais matéria-prima para produzir os ácidos orgânicos, para a planta liberar através da raiz e mitigar o alumínio. Olha só como, através da nutrição, eu posso combater, posso mitigar, posso suavizar problemas que eu tenho num determinado ambiente. E é dentro desse meu raciocínio, dentro desse entendimento, que eu trago essa ideia de nutrir bem a planta com elementos que têm funções chaves para mitigar um problema como o do enfesamento, por exemplo. Agora, quando eu penso em potássio no milho, eu defendo muito a ideia do balanço entre nitrogênio e potássio. Não basta aplicar, ou não basta pensar em qualquer quantidade. Tem a quantidade adequada e, na minha opinião, nitrogênio e potássio, eu preciso trabalhar o balanço adequado entre eles. Aí eu trabalho com uma determinada relação, enfim, posso dividir isso até em algum outro momento, se alguém tiver interesse. Agora, o cerne é, se a planta, por si só, com enfesamento, sofre com absorção, com assimilação e com produção e transporte de fotoassimilado, o que eu posso fazer através dos nutrientes para potencializar esses processos e dar mais condição da planta brigar contra esse problema? O meu raciocínio todo vem daí. Faz sentido para você, Rafael? Faz muito sentido. E a gente sabe, né, que não é só o potássio, né? Tem muitos nutrientes que podem ajudar aí na questão dos estresses abióticos, né? E eu tenho uma curiosidade, assim, na sua experiência, que nem você vê quando a planta está muito bem nutrida, tanto com potássio quanto com outros nutrientes chaves aí, se você nota também uma diminuição de outros insetos, né? Outras pragas, outras doenças também, além da cigarrinha. Com certeza, sim. Aí, na minha cabeça, por exemplo, vem o pulgão. Porque, olha só, quando eu tenho problema de membrana pouco íntegra, é como se eu tivesse uma bexiga cheia d'água, e aí eu faço pequenos furinhos microscópicos nessa bexiga, e pouco a pouco aquela água que está lá dentro vai saindo da bexiga, e vamos imaginar que essa água vai ficando na pele da bexiga. No caso da planta, falando tecnicamente, eu teria que comentar aqui sobre exsudação de açúcares, de aminoácidos e tudo mais. Então, quando eu tenho problema de permeabilidade de membrana, ocorre exsudação, a célula elimina, a célula libera açúcares, aminoácidos que ficam entre as células. E aí um sugador, por exemplo, como um próprio pulgão, pode vir ali com o aparelho bucal dele se alimentar daqueles açúcares, daqueles aminoácidos, e não só pulgões, eu posso pensar até em fungos, em doenças. Também posso pensar, porque isso também é alimento para patógeno. Dentro dessa linha, o que eu preciso fazer, então? Ter membrana íntegra. Trabalhar a questão de integridade de membrana. E aí, quais elementos merecem destaque aqui? Cálcio, boro, zinco. Enfim, são nutrientes chaves para que eu tenha membrana íntegra. E uma vez eliminando menos, seja pela própria raiz, ou seja, dentro da própria planta, esses compostos, eu dou menos condições para patógenos ou até para insetos, no caso, sugadores, como o exemplo que a gente citou aqui, se multiplicarem, se alimentarem, causarem problemas para as plantas. Então, em algumas situações, já vivi na prática áreas comparativas, onde a gente melhorou o balanço, trabalhou a questão do equilíbrio nutricional e teve sim menor incidência de doença e teve sim menor incidência, inclusive, de pulgão. O produtor, quando ele ouve isso de bate-pronto, fala: será? Faz para ver, só que tem que fazer do jeito certo.
E, falando um pouco de doença, por exemplo, um dos erros que eu vejo sendo cometidos, não só no milho, no trigo também acontece, é o uso excessivo de adubação nitrogenada, desbalanceado com potássio. Ocorre um acúmulo, é como se o processo fosse quebrado. Eu tenho o início, meio e fim, e ele não chega até o fim, ou seja, a assimilação, a incorporação de fato em proteína não ocorre quando eu tenho, por exemplo, desbalanço de nitrogênio com potássio. Então, eu tenho a matéria-prima, que é o nitrogênio, para dar início no processo, mas eu não chego até o final do processo, porque alguém que precisa estar aí no meio, facilitando o processo, está em falta, no caso do potássio. Com esse acúmulo, por exemplo, de aminoácidos livres dentro da planta, alguns patógenos se tornam muito mais agressivos para a planta. Aí o produtor tem que gastar muito mais dinheiro com fungicida. E em alguns casos, eu já vi produtor com problema de acamamento por excesso de adubação nitrogenada desbalanceada com potássio. E aí você fala isso para o cara, poxa, mas o nitrogênio não ia fazer eu produzir mais? Calma. Se você colocar ele em alta quantidade, não equilibrar bem ele com outros nutrientes que são importantes para a planta, ele vai dar problema para você. Então, assim, é algo difícil às vezes de falar porque causa impacto, mas tem que ser dito. Agora, voltando e resumindo o que você me perguntou, cálcio, boro e zinco são nutrientes que merecem destaque quando eu penso em integridade de membrana. Em relação também ao silício, ele não é um nutriente, né? Não é essencial, mas ele é benéfico. Você tem visto algum uso dele, né? Como que ele tem sido usado também nessa questão no milho, né? Que é uma acumuladora de silício e ele ajuda também nessa questão da membrana, né? Então ele pode muitas vezes até ajudar a quebrar o aparelho bucal, dificultar a alimentação do inseto. Então, você tem visto que ele tem sido usado para essa finalidade também? Para o manejo da cigarrinha ou outros? Eu não tenho experiência prática com silício, então eu gosto muito, quando eu vou falar de algo, viver a prática em si para poder, através da vivência, através da observação, através do estar de olho na planta, e lembrando também que o melhor visual da balança, eu faço vários experimentos, colho com repetições, não colho experimentos em repetição, para não ter ilusão aí, até porque o solo conta muito, tem muita área manchada, tem muita área com diferentes tipos de solo dentro do mesmo talhão, tenho falado muito isso para os produtores, feito inclusive trabalhos nesse sentido. Agora, sim, experiência prática, de aplicação, de colher um campo, de entender o real papel, de entender o benefício que essa tecnologia, vamos chamar assim, traz, não, eu não tenho. Eu preciso, inclusive, aprender sobre isso. O que eu sei e o que eu já li a respeito é que, de fato, ele forma uma barreira, é como se fosse, além da barreira natural da pele da planta, vamos chamar assim, eu tenho uma barreira extra que vai impedir a penetração, por exemplo, de uma doença, ou até vai tornar mais resistente a pele para quando eu penso em um inseto querendo picar a planta, vamos dizer assim. Mas eu não tenho experiência prática para trazer dados para você a respeito de silício, Rafael. Bom, para finalizar, né, a gente já está indo aí para a reta final, né? Salvático, o Brasil hoje ele é um dos maiores produtores de cereais do mundo. Qual mensagem que você gostaria de deixar para os agricultores brasileiros e quais as expectativas para a próxima safra de 2023? Bom, a principal é o seguinte, eu por si só eu sou um fã do agricultor, porque eu acho que o agricultor é um guerreiro. Então, a principal, por mais simples e óbvia que ela seja, é vamos para cima. Vamos junto, vamos com força, vamos ter fé e confiar, porque problema nós vamos ter a todo momento em todos os locais do Brasil. Agora, o que faz a diferença é a nossa atitude, né? Tem até uma frase, deixa eu ver se eu lembro dela aqui, a tua atitude que
influencia na tua altitude, ou seja, de acordo com a tua atitude, você pode chegar mais longe. Então, vamos para cima. Eu estou confiante, pelo menos tenho conversado com pessoas de diferentes locais do Brasil e, salvo alguns lugares que estão com problema de seca, tem vários locais que são importantes produtores, regiões importantes produtoras brasileiras que tiveram boas chuvas no inverno, vamos dizer, igual aqui no sul, e isso está dando condição para a gente começar bem, porque ano passado a gente teve muito problema com a erva daninha desde o começo, enfim. E do mais, assim, algo extra que eu quero falar é o seguinte: uma mensagem final até sobre o próprio problema do enfesamento é que a gente precisa, mais do que nunca, para conviver com o problema, pensar num conjunto de boas práticas. Então, assim, o produtor, eu sempre incentivo ele, com todo o respeito que eu tenho por ele, a ser cada vez mais crítico, a perguntar cada vez mais e a exigir cada vez mais do corpo técnico as melhores informações, as melhores orientações. Por quê? Porque quando eu penso, por exemplo, em boas práticas, me vem à cabeça o manejo de tiguera, me vem à cabeça a escolha adequada de um híbrido e rotação de híbridos, rotação de cultivares, me vem à cabeça um bom tratamento de semente, mas também me vem à cabeça uma nutrição adequada, equilibrada, o bom uso da nutrição para transformar sua planta numa planta mais forte, mais resistente. Também é importante controle químico, controle biológico, mas eu tenho que saber também a melhor forma, o melhor horário, como associar melhor uma molécula inseticida com um produto biológico, porque não é de qualquer jeito, e tem muita gente aplicando de qualquer jeito, enfim. E, além de tudo isso, a gente tem que trabalhar um pouco também o psicológico contra o terrorismo, porque, olha, em alguns locais é feito tanto terrorismo na cabeça do produtor que dá a impressão que o cara não vai colher mais, e não é bem assim. Tem como, sim, com boas informações e bom trabalho, com boa atitude, ir mais longe, chegar mais alto, ter mais altitude, como eu falei agora há pouco. E para a galera que acompanha a gente também, para a equipe técnica, eu quero dizer o seguinte: vamos junto. Lembra lá, uma das melhores coisas da vida é poder compartilhar. Vamos compartilhar conhecimento, vamos aprender um com o outro e vamos, de fato, pensar cada vez mais no que nós podemos levar de solução para o produtor. Eu costumo sempre dizer uma frase, inclusive, que eu aprendi com o Pedro Sobral, que é, de certa forma, até uma tríade, né? Crie o ambiente, trabalhe duro e tenha paciência. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, Rafaela, na minha opinião, nós estamos criando um ambiente favorável para ter uma boa conversa, uma boa discussão. Nós vamos precisar trabalhar, de fato, para combater o problema, mas eu acredito que tendo paciência e fazendo a coisa certa, tendo uma boa atitude, nós vamos avançar na altitude. Repetir pela terceira vez, que eu acho que fica mais fácil de gravar. Muito obrigado pela tua atenção, Rafaela, e espero que eu tenha atendido a sua expectativa, porque se eu tiver errado, você me corrige, mas você falou no começo que você tem, inclusive, doutorado, né? Isso. Eu não ouvi. Sim. Então, assim, quem sou eu, né? Eu estou ainda gatinhando perto de você, então eu espero que você... eu espero poder ter contribuído e ter atendido a tua expectativa, tá? Caso eu não tenha atendido também, vai ficar chato você falar aqui em público, manda uma mensagem no particular e... Eu só tenho a agradecer, né? Nós aqui da Verde só temos a agradecer pela tua participação, por você vir descomplicar o complexo. Eu, particularmente, né, falar de inseto é uma coisa que eu gosto bastante, então, para mim, sempre é uma aula, sempre gosto de aprender mais. E para mim, assim, foi muito bom essa conversa. Eu acredito que para todos que estão aqui assistindo também, que vão assistir depois, foi muito produtivo, muito gostoso, assim, e de uma forma muito simples que deu para entender todo o funcionamento e também deixou bem claro, né, que a gente não pode olhar só para achar que uma coisa só vai solucionar todos os nossos problemas, né?
E a gente tem que sempre olhar ali a nossa lavoura, assim, o nosso ambiente ali como um todo, desde a parte de solo, de monitoramento, olhar todos os fatores que estão envolvidos aí no nosso problema. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de hoje, foi muito legal. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de descomplicar o complexo novamente. E muito obrigada, só tenho a agradecer. Conta comigo, tamo junto e vamos para cima. Deus nos abençoe. Amém. Até mais, boa noite. Tchau, boa Valeu, noite. galera. Tchau, tchau.